homem a ser curado do seu coração. A questão de produzir, né, uma transformação de dentro para fora, ao contrário do homem, que normalmente ele quer algo que transforme de fora para dentro. Pode ver que a aparência, ele vai construindo alguma coisa para ficar bonito, mas não há transformação do coração. E Jesus vai trabalhar bem isso em todos esses textos que ele está nos ensinando. Aqui no verso 1 ele diz assim: verso 1, capítulo 6, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Aí depois ele vai começar a falar, né? A primeira parte aí de pelo menos 3 advertências aqui, ele vai falar sobre a esmola, né? Quando você der a sua esmola, como você deve proceder, né? Então, não sai com a sua mão esquerda que faz a sua direita, por exemplo. Mas não vamos ver isso hoje. Jesus continuou falando aqui, meus irmãos, ainda de justiça. E nem é ainda, né? Ele está falando de justiça. Nos textos anteriores, se você voltar ali atrás no capítulo 5, e pegar principalmente o final aí, a gente vai ver que está abordando práticas, né, interiores. Ele vai falar da questão de como que deve ser o amor do cristão. E sempre pensando, quando Jesus está ensinando isso, ele está respondendo para eles que de fato ele cumpre a lei de Deus. Enquanto ele não fala assim, mas ele vai apontar neles, eles vão ser confrontados com a fé e a prática, e vão perceber que eles não cumprem a lei de Deus. Ele fala dessas coisas interiores nos versos passados, amor, bondade. Ele fala da questão da pureza, da honestidade nos procedimentos. E agora ele começa, pelo menos nessas 3 primeiras exposições, né, começando do 1 ao 4, aí, eu não vou fazer isso tudo hoje. Ele está falando de práticas exteriores, porque ele vai abordar, por exemplo, dar esmola, que é a primeira parte aí, até o verso 4. Ele vai falar sobre a questão de orar, são práticas exteriores, e jejuar. Tudo isso aí, meus irmãos, está relacionado à justiça, à prática da justiça do homem, dentro de uma perspectiva de prática religiosa. Por quê? Porque o judeu, ele fazia essas coisas como parte da sua religião, fazendo parte do seu serviço a Deus. Isso era muito forte. Então agora Jesus está confrontando. Como é que vocês fazem essas coisas? Lá atrás ele começou assim: olha, ouviste que foi dito, não matarás. O que ele conclui? Eu, porém, vos digo. Por quê? Ouviste que foi dito é o que eles estavam praticando. Jesus não quer da lei, ele ensina o que realmente a lei significa na aplicação da nossa vida. Eu, porém, vos digo. Aqui não está muito diferente. Ele não está levantando nenhum mandamento, mas ele está levantando uma realidade que acontece no meio deles. Porque quando ele começar a falar, quando vocês orarem, a gente vai perceber que a oração era uma coisa terrível. Dar esmolas, jejuar, tudo isso aí tinha um contexto de aparência. Meus irmãos, vocês vão perceber o que eu estou falando aqui. É muito comum no meio evangélico criar-se um ambiente de serviço, de reconhecimento. Não é fácil para o homem fazer as coisas e aguardar somente o reconhecimento de Deus. Isso é uma coisa muito terrível, porque quando essas coisas elas acontecem no seio da igreja, há alguma coisa errada no entendimento das Escrituras Sagradas, do próprio Evangelho. Se você não tomar cuidado, a igreja ela costuma criar um ambiente de elogios. Eu estava vendo, meus irmãos, eu vou falar contra mim mesmo, porque a ideia nossa era simplesmente tentar ajudar, mas às vezes você vai em um encontro, eu estou falando que eu vou em encontros de pastores, batistas, todos eles, a gente trabalha junto. Mas encontro de pastores, encontro qualquer atividade que eu estou vendo, às vezes seja pela televisão, que é do nosso meio,
Aí tem ou no começo ou no fim, aquele tempo enorme de homenagem. Eu queria agora homenagear, Meus irmãos, tem tempo para essas coisas assim, elas não são erradas. Mas agradecer é correto, agradecer publicamente não tem problema nenhum, né? Alguém que nos abençoa, que nos ajuda, mas nós precisamos tomar cuidado de não fazer disso uma exigência para mim mesmo. Esse é o grande problema, talvez. Então, aí porque se faz assim, alguém se sente na obrigação de fazer a proclamação pública dos elogios. E aí, meus irmãos, é a ideia daquele perigo da justiça própria, né? De você querer realmente fazer a sua própria justiça, não esperar de Deus. Essa ideia de justiça própria está por detrás, né? Do que Jesus está ensinando aqui para nós, nesse texto que a gente não vai discorrer até o final, e até de maneira explícita. Ele adverte para que seus discípulos tomassem cuidado com tal prática perigosa, ou seja, praticar algum ato, eu vou botar aqui de justiça, porque eu estou falando de uma justiça errada, uma prática errada. Praticar algum ato de justiça, e às vezes é algo bom. Não que aquilo que foi feito é errado, é ruim. Foi bom, tá? Abençoa a vida de alguém, mas com o propósito de ser percebido, com o propósito de ser recompensado pelas pessoas, pelos homens. Quem sabe um elogio, sim, esse elogio, talvez assim, poxa, a pessoa não falou nada, nenhum agradecimento não teve, mas, meus irmãos, nós temos esse costume. Ou nós damos alguma coisa e ficamos controlando o que damos, né? Como é que está o som? Olha só. Mas não devia fazer desse jeito. A gente não deu a coisa, né? Deu, mas segurou um pouco ainda. Se desprender, né? E não aguardar. Mas aguardar um elogio, muitas vezes um parabéns, uma nota no jornal, né? Um rodapé de algum lugar pelo menos, uma palavra favorável no púlpito. E eu gostaria, às vezes, que alguém até me lembrasse, pastor, faz uma gratidão sim, por isso aqui não precisa ser direcionado. Às vezes a gente não se lembra de ser agradecido. Porque não é disso que eu estou falando, da gente cortar as coisas, corta tudo por causa de um problema. Não, é de que nós corrijamos o problema em nós, da necessidade de reconhecimento. Está muito no coração do homem fazer alguma coisa e aguardar uma tapinha nas costas, no mínimo, né? E isso, meus irmãos, eu estou falando dessas coisas, só que aqui é muito mais ainda pesado do que a gente pode imaginar. Para Jesus, na forma como ele trata aqui, ele está destacando, na verdade, nesses textos todinhos, o hipócrita, o religioso hipócrita, porque essa é a definição que ele vai tratar essa turma aqui de religiosos. Tá? Eles eram hipócritas, eles fazem uma cara de humildade, mas ele deseja a atenção dos outros e, se possível, quem sabe, seus aplausos. Vocês acham que tem pastores que vivem disso? Não, muitos. Eu não falo isso com alegria. Tem muitos pastores que amadureceram no ministério, graças a Deus, e tem muitos pastores que levam tão a sério, meus irmãos, que eles de fato amam, né, o rebanho de Deus. Mas tem pastores que não. Eu lembro que uma vez, várias vezes eu pregando aqui, eu usei algumas palavras assim, que se nós tomarmos cuidado, não é que nós cativamos a igreja, nós tornamos a igreja cativa de nós. E é muito fácil isso, mas infelizmente é muito fácil, porque está na igreja o desejo de obediência, por exemplo, ao seu líder. E muitas vezes não está no seu líder uma conexão de fato, de humildade, de serviço a Deus. Ele quer se servir, né, do rebanho. E aí o ser humano, sob esses efeitos da queda, que nós sabemos que a queda destruiu, né, as questões do relacionamento do homem com Deus, então ele, por causa disso, ele almeja ser visto justamente como ele não é, ou seja, uma espiritualidade roubada. Ele quer ser espiritual, mas não espiritual à moda de Deus. Estou usando a expressão correta. Conforme Deus quer. Então há uma espiritualidade, mas muitas vezes uma espiritualidade errada, porque não é como Deus ensina. Por isso que eu usei essa expressão, não peguei ela de ninguém, mas eu me levei realmente que essa é uma espiritualidade de fato roubada. Ela é enganosa, ela não é verdadeira, que não cai bem a alguém que deveria demonstrar uma natureza de arrependimento.
uma natureza de humilhação, uma vida de submissão, uma vida de obediência a Deus, não concorda, né, com uma hipocrisia. Isso é muito sério. Dentro então desse cristianismo, eu estou fazendo um confrontar aqui mesmo, tá, irmão? Só para a gente pensar sobre isso. Esse cristianismo, e eu estou botando aqui também um cristianismo entre aspas, porque eu estou tratando do que é errado na vida cristã. A ideia é essa. A pessoa vai construindo a sua maneira de servir, ela faz isso em sua plataforma, porém, por detrás de toda essa aparência, ele quer a glória para si mesmo, a glória que deveria ser para Deus. Então, esse é o grande problema, é o final. E aí, o princípio e os meios justificam o fim, né? Você vai fazendo as coisas erradas, a glória fica para quem? Né? Fica para mim. Mas as pessoas não falam assim, por isso que a gente tem que ter essa percepção. O ensino do Evangelho vai clareando em nós o entendimento, vai dando a nós, a igreja, melhor entendimento. Às vezes está se pregando aqui, às vezes é até meio esquisito, nossa, que mensagem, como é que eu vou entender isso? Meus irmãos, se pregar corretamente, Deus vai abrindo a mente, os corações, vai encaixando as coisas, e nós vamos percebendo, porque isso é uma ajuda do Espírito. Então, naquilo que parece difícil, Deus vai abrindo a nossa mente para entender melhor, porque tem a ver com prática cristã. Jesus está falando disso. Agora nós vamos entrar em Tiago. Aí Tiago está tratando da vida prática, e ele pega pesado. Adianta sim falar para mim de fé. Que tem fé, que tem fé, que tem fé. Eu não vejo obras. Está certo. Está certo. Pastor Claudinei, ele passou uma mensagem para mim, a gente quer compartilhar isso de uma forma que a gente possa ajudá-lo mais. Mas ele está pegando, meus irmãos, isso aí, ele está dando quase que a vida dele nesse negócio. E as pessoas, ele falou assim, reduziu, já tínhamos 28, ele não fez, eu conheço bem ele não fez em ar de choro, né? De lamento assim, aquele choro que quer culpar as pessoas, mas ele falou assim, caiu de 28, acho que para 15. Então nós atendemos 15. 13 vieram e não pudemos dar nada, porque não dá para dar. Então é onde nós precisamos talvez ver o que nós temos nas nossas prateleiras para ajudá-los de uma forma bem mais firme, né? Consistente. Essa aparência tira a glória de Deus, essa forma de viver que o homem quer a glória para si, então tira a glória de Deus. E aí se torna com Deus uma barganha, uma troca, mas não um serviço ao próprio Deus, tá? A gente sempre quer uma vantagem, quer tirar alguma coisa disso tudo. Esse comportamento é alguém que gostaria de ser visto como a essência da caridade, por exemplo. Eu queria que a igreja olhasse para mim e visse em mim uma pessoa que eu sou caridoso. Ou às vezes, né, os irmãos não percebem isso, não percebem o que eu faço. Então, meus irmãos, é muito fácil nós entrarmos por esse caminho, porque o nosso coração ele é pecaminoso, ele é uma terra difícil. Davi, quando fala para sondar, quando ele fala para provar, no mesmo texto ali, é porque o coração é pesado, é carregado, é pecaminoso. Lembra que eu comecei falando? É resultado da queda. Então nós não temos um relacionamento com Deus. Graças a Deus que Deus nos encontrou, né, e nos amou e nos salvou. Por não refletir, esse tipo de atitude, não refletir uma sinceridade, por exemplo, na oração, porque deseja ser visto e percebido que é uma pessoa de oração, essa pessoa deixará de receber a maior recompensa, porque ele está falando isso no final do texto, né? Desse texto que nós lemos, o galardão. E essa recompensa é de Deus para um coração sincero, para um crente que entendeu seu chamado, seu ministério, e ele serve a Deus com entendimento. Mas percebe, meus irmãos, que isso é coração? É mudança de coração. Nosso coração é muito resistente ao agir de Deus.
E se nós não tomarmos cuidado, nós criamos a igreja e criamos nossos filhos com esse sentimento de uma recompensa, como se Deus tivesse que nos dar alguma coisa, né? Essas práticas, de exteriores, né, e de reconhecimento, elas estão presentes na maioria das religiões. O Alcorão reza isso, né, preza muito isso. Por exemplo, todas elas, jejum, oração, esmola, vivem em torno disso. Mas Jesus, meus irmãos, ele está apontando aqui, ele está querendo ensinar ao cristão que ele não pode acompanhar esse comportamento das religiões e nem dos líderes religiosos dos judeus, do seu próprio povo. Ele está ensinando que a justiça do cristão ela deve ser diferente de todas essas outras aí. Ela é diferente. Não é isso que ele fala no verso 20? A justiça do discípulo de Deus, ela não for maior, não exceder do escriba e fariseu, você não faz parte do meu reino, do reino dos céus. É disso que ele está falando. A nossa justiça não pode ser igual a deles. A justiça deles visa uma recompensa, uma observação, um elogio, um reconhecimento. Mas a nossa não. Nós não podemos agir como fariseu, como pagão, como qualquer religioso. O nosso viver prático precisa ser livre de qualquer tipo de vanglória. Aí nós caímos na terra, né, da humildade. Humildade. A Bíblia, quando ela fala de humildade, ela aponta para Jesus Cristo. E aqueles servos de Deus que eles aprenderam sobre humildade ao longo da sua vida, do seu ministério, na Bíblia, na história cristã, meus irmãos, a gente vai ver muitos que sofreram. Eles morreram, por exemplo, por causa da sua vida cristã, mas eles foram as pessoas mais felizes do mundo, né? Eu estou fazendo aqui uma coisa que assusta, né? Foram as pessoas mais realizadas diante de Deus no mundo. Elas não trocaram nada por aquilo, não trocariam. Eu gosto muito do exemplo de Policarpo, porque foi bem no começo da era cristã, quando que ele diz, né, na sua idade já bem avançada, mas na fogueira, né, ele diz que como eu vou negar o meu Jesus Cristo, que ele me amou e me cuidou de mim por todo esse tempo. Taca fogo, né? Taca fogo. E assim foram muitos. Um autor chamado Bruce, né, a gente conhece mais como Bruce, ele diz que a ideia é esconder quando seu coração quer mostrar. Então esconde. Se o seu coração quer mostrar alguma coisa, esconde. Porque está falando do coração do homem como um coração pecaminoso, né? E mostrar quando seu coração deseja esconder. Porque o coração é enganoso. Agora, vocês já perceberam que a gente mais ouve as pessoas falando, não é isso? Faz o que seu coração está mandando. Né? Você é uma pessoa que precisa, ouve seu coração. E a Bíblia fala o contrário para nós: não ouça seu coração. Porque está muito relacionado ao sentimento, né? Então, meus irmãos, essa é a forma de Jesus. Essa busca de reconhecimento, de recompensa, desejo de recompensa e reconhecimento do homem, né, por elogios, essas coisas tudo neste mundo, ela vai afastar então o homem, ela afasta o homem, na verdade, dos valores e dos favores eternos de Deus. Por isso que nós somos instruídos a olhar para quê? Por que o homem, o ser humano cristão, ele não olha para as coisas como uma base do seu relacionamento com Deus, nem do seu viver? A gente sabe que o ser humano está buscando, né? Ele quer buscar para comer, ele quer buscar um teto para morar, mas ele quer muito mais do que isso, né? Ele quer ter mais alguma coisa, ele quer ter mais alguma coisa. Enquanto que Deus nos mostra assim: olha, vocês são pecadores, decaídos no mundo corrompido e que está condenado. Então o que ele fala para nós? Alegre-se na esperança da vida eterna. Deus, Jesus, meus irmãos, a Trindade, né, eles querem sempre tirar os nossos pés de uma vez por toda a nossa mente da terra.
Isso não significa abandonar tudo, deixar tudo para lá e viver como um alienado, não é isso. Mas não fixar sua tenda aqui, porque a Apocalipse já diz, né, que nosso tabernáculo é com o Senhor no céu. E nós moraremos com Ele e Ele morará conosco. Ele será e ficará conosco. Coisa que não dá nem para a gente explicar, né? O nosso pecado tão grande, mas um dia totalmente purificado, transformado. Eu estava lendo na lápide de Spurgeon. Eu gostei muito. Falei assim, acho que vou usar alguma coisa semelhante, né? Ele colocou assim que na casa onde ele morou, ainda existe essa casa, né? Alguém mostrou, eu dei uma lida no nosso grupo de pastores, ele falou que ele dizia que aqui está o corpo de alguém que está aguardando, né, a consumação do Senhor, né, a consumação final. Ele não quis dizer que ele está ali, está ali o corpo dele, aguardando. Isso aí é uma frase de alguém que escreveu lá em 1800 e bolinha, de esperança em Deus. Deus nos ajude, meus irmãos, para que nós tomemos todo esse cuidado, né, que o nosso coração não nos engane. E a nossa justiça, nossa prática de justiça, nós tenhamos cuidado, né, porque nós vamos ver depois, semana que vem, são 3 ou 4 versos, mas são bem simples, bem resumidos, na verdade. Mas vai contar para isso mesmo, né? Então agora vamos começar, que a sua mão esquerda não veja o que está fazendo a direita, elas são amigas. Mas não veja que seja despertada a egoísmo e coisas semelhantes. Deus nos abençoe e Deus abençoe também os nossos queridos irmãos.